Meu irmão, minha irmã, paz e bem para você. Hoje, sábado, 13 de março de 2021. Hoje a devoção popular consagra a Nossa Senhora. As nossas memórias históricas na data de hoje, em 1979, foi a greve geral dos 160 mil metalúrgicos no ABC Paulista. Também na data de hoje, em 1992, foi a morte da bem-aventurada irmã Maria Rita de Souza Brito, a irmã Dulce, lá em Salvador, a nossa memória. Também a eleição de Jorge Mário Bergoglio, que tomou o nome de Francisco, Papa Francisco, primeiro jesuíta e primeiro Papa latino-americano, na data de hoje, em 2013. Lembrando a você que amanhã, domingo, nós teremos às 7 e às 18 horas do domingo. Você vem de máscara, trazendo seu álcool em gel, para que as pessoas gostam mais de participar, para que em todos os horários tenhamos um público razoável e assim não tenhamos muitas pessoas e guardando o distanciamento e cuidemos da saúde sem deixar de cuidar da nossa espiritualidade. O evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 18, versículo do 9 ao 14, que diz: Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tende piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esta parábola, Jesus faz uma crítica aos que estão seguros da própria justiça, que a querem exibir. É um apelo à humildade. O fariseu cumpre de fato as práticas piedosas de sua seita, e nisto encontra a certeza da sua justiça. Mas ele não espera nada de Deus. Também o coletor, cobrador de impostos, diz a verdade. Ele é pecador, mas esta confissão sincera o abre para Deus e a sua graça. A justiça que o fariseu pretendia adquirir por suas obras é um dom que só Deus pode conceder. Lucas nos informa que são os destinatários desta parábola, mas é bem possível que sejam os fariseus, que já foram mencionados no capítulo 7, no capítulo também 15. A justiça, baseada nas condições humanas, se opõe à verdadeira justiça de Deus. O apóstolo Paulo também afirma isso em Romanos 10, 3, Gálatas 2,16. É hipocrisia achar-se justo diante de Deus por seus próprios méritos e ainda mais desprezar e acusar os outros. Eles não se diferenciam pela posição social, nem pela fortuna que possuem. Sabemos que os fariseus amavam o dinheiro, está lá em 16,14, e que os cobradores de impostos enriqueciam às custas do seu trabalho, tantas vezes desonestamente. Bastava ver o caso de Levi e de Zaqueu. A princípio, o fariseu está mais próximo de Deus porque observa a lei, enquanto que o cobrador de impostos trabalhava para o império opressor. Sua diferença está no modo como se dirige a Deus. O fariseu da parábola reza com tanta franca gratidão por seu estado espiritual saudável. Não há sinal de que está tentando mentir. O fariseu fazia um jejum severo 2 vezes por semana, às segundas e às quintas-feiras, para o bem de toda a nação. E não há razão para duvidar de que pregava conforme diz e também pagava o dízimo. A tragédia é que ele não entende a natureza imperfeita dessa oração. Está enganando a si mesmo. Não se considera servo de Deus, mas alguém que merece a graça de Deus por um trabalho bem feito. Além desse orgulho, ele torna-se culpado porque despreza e julga o cobrador de impostos. Fariseu significa separado.
E é assim que age, separa-se dos demais. A sua oração divide, separa, julga. Diferente é o que ensina Jesus. Ele quer reconciliar, reunir, resgatar. O cobrador de impostos, bem diferente do fariseu, é a atitude do cobrador de imposto. É estar consciente da sua própria pecaminosidade. Sabe que não merece consideração por causa de nada que tenha feito. A oração que faz é com gesto de humildade. Meu Deus, tenha piedade de mim que sou pecador. Reconhece seu desamparo e sua fragilidade e assim se torna dependente. É esta carência e humildade que abre a pessoa para a graça de Deus. O próprio Jesus tira da parábola a chocante conclusão. O fariseu, praticante, vai para casa injustificado. O cobrador de impostos está justificado. Por isso, meu irmão, minha irmã, diante dessas duas situações que nós procuramos destacar da melhor forma que nos é possível, mostrando que um faz de fato o que precisa ser feito, devolve o dízimo, vive o jejum, procura ter uma vida mais digna, no entanto, se gloria disso. E olha o outro, que é julgado por não fazer como condenado. O problema não está fazermos o bem, o problema está em nos acharmos melhores quando fazemos o bem. E pior ainda, quando apontamos aqueles que nós julgamos não fazerem. Por isso, é extraordinário o que Jesus nos ensina. Aquele que fazia as coisas corretamente, mas que se comportava incorretamente porque julgava o outro, porque se achava o melhor. Vai para casa injustificado. Já o outro, que mesmo sendo pecador, se reconhecia pecador e pedia a misericórdia de Deus, alcança a misericórdia de Deus. Que com esta parábola nós aprendamos a ter mais humildade, a viver de maneira humilde, sem condenar e nem julgar ninguém, buscando apenas a graça de Deus para nós e para aqueles que estão sob a nossa responsabilidade espiritual. Que assim vivamos e que testemunhemos cada vez mais que nós não somos merecedores, mas que todos dependemos da misericórdia do Pai. Com isso, eu desejo a você um excelente final de semana, sempre com muito cuidado, para que, sem descuidar da sua espiritualidade, mas cuidando também da sua saúde, nós valorizemos a vida nossa e dos nossos irmãos e irmãs. Fique na paz, que Deus abençoe, na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.